pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e hoje querendo compartilhar com você algo muito importante na nossa vida, que é a oração. Veja que orar é tão importante que nós seres humanos precisamos nos comunicar, precisamos nos expressar. Nós temos essa importância de ter o outro do nosso lado, de poder expressar aquilo que a gente está sentindo, simplesmente falando coisas importantes ou falando nada. Então a oração, da mesma forma que você tem prazer em falar com seu amigo, com a sua família, com aquelas pessoas que amam você, e é tão importante isso, né? Quando a gente não faz isso, a gente sente vazio, a gente sente assim mal, angustiado. E eu tenho certeza que muita gente hoje, com aquilo que nós temos vivido, né? Que nós temos visto no mundo, tem muita gente com depressão, com tristeza, angustiado, porque não tem o mesmo nível que tinha antes de se comunicar, de se relacionar com aquelas pessoas que amam. A oração é importante ou mais importante até do que esses relacionamentos, porque você vai estar conversando com Deus, aquele que não tem espaço, não tem tempo, não tem lugar, qualquer hora você pode abrir sua boquinha, o seu coração, a sua mente e conversar com o Senhor e confiar nele e saber que ele vai te ajudar. Isso é muito importante. Então, esse estudo que eu trago para você aqui, eu espero que você tenha prazer nele. E eu espero que seja realmente bem útil para a sua vida. Mas vamos lá? Antes de você continuar assistindo, eu peço para você, por favor, deixa aí a sua curtida, abençoa a minha vida como eu estou abençoando a sua aí, com certeza, com esse estudo, tá bom? Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 17, diz: orai sem cessar. O que significa isso? É o tempo todo, né? Sem cessar. Bem, nós já sabemos o que é a oração. A oração é conversar com Deus, é um diálogo entre você e Deus. Veja que eu coloquei não um monólogo, mas um diálogo. Monólogo é uma conversa com você mesmo, né? Mas aqui um diálogo é porque são duas pessoas. Lá em Tiago 4, no verso 8, a Bíblia diz: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você também. Então, é muito importante quando você decide que você vai levar uma vida diária de oração. Por quê? Porque você está conversando com o Todo-Poderoso, com aquele que é soberano, o Criador da terra, o seu Criador. Sendo assim, qual a importância da oração? Porque tem pessoas que acham que não é importante, ou então, quando decidem orar, é quando elas estão naquele aperto, né? Naquela situação difícil, que aí elas lembram, elas falam: deixa eu orar, deixa eu rezar, deixa eu pedir a Deus para, né, cuidar dessa situação. Mas não é numa situação constante de um amigo, sabe, que você tem prazer e alegria em conversar. São apenas os momentos de aperto. E às vezes essas pessoas nem oram simplesmente agradecendo a Deus, né? Não tem esse costume diário, tá? Às vezes agradece, mas não diariamente. E é importante que você tenha uma vida de oração diária. Por quê? Porque a oração, ela desenvolve o amor, a comunhão, ela demonstra a nossa confiança no Senhor, a nossa gratidão, a nossa obediência a Ele. Então, na verdade, a oração é mais positiva para nossas vidas do que propriamente para Deus. Deus, Ele quer o nosso amor demonstrado através dessa busca dele. Até porque, lá no Salmo 139, no versículo 4, o próprio Davi, quando ele escreve esse salmo, né, ele diz que Deus, ele já conhece os seus pensamentos, né? No caso, já conhecia os pensamentos dele, mesmo que nenhuma palavra tivesse vindo à sua boca. Ou seja, você ora, né, e Deus já conhece o que está no seu coração, mas Ele quer que você expresse a Ele. Ele quer, na verdade, que você o busque como um amigo, como aquele a quem você confia, a quem você respeita, a quem você venera. Então é a ele sim é que deve ser buscado, desejado através da oração. E
quais são os benefícios, né? Por que que é tão importante? Eu me beneficio de alguma forma quando eu estou orando ao Senhor? Na verdade, há muitas coisas que nos alegram o coração quando nós buscamos ao Senhor, quando nós interagimos com Ele. E a Bíblia é recheada de passagens bíblicas que, obviamente, eu não vou deixar todas aqui para você, mas não somente a Bíblia, mas a própria pessoa, quando começa a se desenvolver numa relação amorosa de busca de Deus, de oração, de colocar suas necessidades, de colocar os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, o que ocorre muitas vezes é que você vê Deus agindo claramente na sua vida. E isso basicamente é algo sobrenatural, que só mesmo quem está diariamente, intimamente ligado ao Senhor, consegue perceber. Inclusive, eu não sei se você já ouviu falar, tantas pessoas que às vezes no momento em que está doente, em que está enfermo, busca o Senhor, se recupera, mas basicamente é pela fé, pela oração. Ou seja, isso não é nenhuma novidade. Mas por que será que as pessoas não buscam tanto ao Senhor, sendo que isso é real, essa relação é verdadeira? Deveríamos pensar mais a respeito disso. Lá em Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não conheces. Ou seja, é o próprio Deus falando a Jeremias, falando aos nossos corações. Nós podemos sim ter esse diálogo com Deus. Você pergunta e você escuta o Senhor te respondendo. A questão é que muitas vezes, quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos ali orando, buscando ao Senhor, mas é tudo tão rápido que não dá tempo da gente ficar em, silêncio, esperando Deus falar, escutando sua voz. Muitas vezes é com muita rapidez da nossa parte, né? A gente não quer ter assim aquela paciência de esperar na presença do Senhor. Eu tenho uma prática na minha vida que é justamente, eu digo que uma das coisas mais maravilhosas que Deus tem feito, que é justamente a leitura diária da palavra de Deus e a oração. E eu acho muito interessante, porque eu tenho esse caderninho aqui, onde eu tenho cada dia em que eu oro, o que eu estou lendo a palavra de Deus, e então eu leio, vejo o que Deus falou comigo naquela palavra, e então eu escrevo aqui. Cada dia eu escrevo aqui. A última passagem que eu escrevi, que eu li, no caso, foi 1 Samuel, no capítulo 31. E eu acho muito interessante, porque eu quero falar, eu sei que a gente está falando em oração, e eu estou falando sobre a leitura da Bíblia. Mas veja, o que eu quero te mostrar é como, quando você se debruça na palavra de Deus, pede ao Espírito Santo para que ele fale com você, ele fala com você. E eu acho interessante porque toda vez que eu leio um capítulo, eu simplesmente coloco no papel tudo aquilo que esse capítulo falou ao meu coração. Às vezes eu acho ele tão pequeno, ou tão, assim, à primeira vista, parece que não vai sair nada. E você começa a escrever, no caso eu começo a escrever, e vai, sendo revelado tanta coisa. E interessante é que depois que eu leio a palavra, que eu escrevo aquilo que eu entendi, ou seja, é um diário, de registros da palavra de Deus. Depois que eu faço esse procedimento, eu vou orar. E ainda quando eu vou orar, que eu comento com Deus sobre tudo aquilo que Ele me ensinou na palavra, é impressionante como vem mais coisas ainda que Deus fala através da oração. Porque basicamente, como eu digo para você, é um diálogo. Você fala e Deus responde. E ainda tem que nesse próprio caderno, depois que eu oro, eu ainda coloco lá, resposta de oração. Por quê? Porque aquilo que eu tirei antes de orar é uma coisa, e aquilo que Deus me deu depois de orar é outra coisa. Ou seja, eu agrego mais informações. Só para te dizer da riqueza da oração e como é importante que você também crie esse hábito. Então, quando nós oramos, nós sabemos que nós podemos colocar as nossas ansiedades nas mãos do Senhor,
Por mais problemas que nós tenhamos, por mais dificuldades, como a palavra de Deus diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Paulo fala a respeito desse versículo, ele fala que ele pode tanto coisas boas quanto coisas ruins, porque ele também passava frio, passava fome, e mesmo assim ele dizia, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente precisa entender as passagens bíblicas. Deixo-vos a minha paz vos dou. Ou seja, Jesus nos dá uma paz, e essa paz, ela só é entendida com o Espírito Santo de Deus na nossa vida, porque não é uma paz do mundo, né? Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, então eu tenho paz. Não, o mundo pode estar caótico. A gente pode estar vivendo uma pandemia, mas mesmo assim o meu coração está em paz. Por quê? Porque Deus está no controle. Porque é Ele quem cuida de mim. Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer independente do tempo. Porque Deus, Ele tem um número de anos para as nossas vidas. Porque nada sai do seu controle, nada sai da sua vista. Ele sabe todas as coisas e tudo só acontece por seu intermédio. É Ele quem permite ou não que as coisas aconteçam, tanto no mundo quanto na sua vida, na vida de uma única pessoa. Ou seja, Deus cuida de você. Então você não deve temer. É isso que a Bíblia ensina. Então, quando nós oramos, é isso que vem ao nosso coração. Esses são os benefícios da oração. Lá em Tiago 5,16, na parte B, diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Então, veja como é importante nós buscarmos ao Senhor em oração diariamente, né? Como diz lá em Tessalonicenses, que eu acabei de falar anteriormente. Orai sem cessar. E quais são os tipos de oração? Existe isso, Sandra? Não é apenas você fechar os olhos e orar e pronto? Não, existem alguns tipos de oração. Nós temos a oração do louvor, lá em Hebreus 13, no verso 15, a gente lê: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Temos a oração também de ação de graças, né? de estar agradecendo ao Senhor, que se encontra lá em Efésios 5:20, a gente lê: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Oração de confissão. Nós encontramos várias passagens bíblicas em que vários salmistas, por exemplo, eles estão confessando o seu pecado. Quando Jesus diz lá em 1 João 1,9, que ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, ali está sendo focado a questão e a importância de se confessar a Deus. Em Timóteo também fala sobre a importância de não só confessar a Deus, mas confessar uns aos outros. Às vezes nós erramos, nós pecamos, né, contra uma pessoa, e quando a gente faz isso, a gente está pecando contra Deus. Então, é importante sim que a gente chame a pessoa, que a gente converse com aquela pessoa, que a gente se confesse, fale para ela que sente muito, peça perdão a ela. Quando você faz isso, você vai purificando o seu coração, purificando também diante de Deus, que está vendo que você tem buscado, realmente está vivendo uma vida pura e reta diante do Senhor. A oração de intercessão, como a gente vê lá em 1 Samuel 12, quando o próprio profeta Samuel ele diz: longe de mim que eu deixe de interceder por vocês. Também é outro tipo de oração. Quando você ora, então além de você estar agradecendo ao Senhor, louvando a Deus, de você estar se confessando, você também deve orar intercedendo pelas causas, né? Pelas situações, por amigos, por pessoas que você conhece, que estão vivenciando, inclusive pelos próprios políticos, os governantes, porque a Bíblia fala e pede sobre isso. Temos a oração de súplica, justamente quando você ora suplicando por suas próprias causas, por coisas que você quer sobre a sua vida, que Deus abençoe, que Deus cuide, que Deus vá à frente. Esse também é um tipo de oração. E ainda no Salmo 142, é uma oração de lamento. Sabe quando você está chorando diante de Deus, né? Quando você se derrama diante dele. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Muitas pessoas se questionam quanto tempo orar. Quanto tempo eu devo passar diante de Deus? A Bíblia não estipula quanto
tempo é necessário para você estar na presença do Senhor? O que ela estipula é a importância da oração. Muitos homens na Bíblia tinham esse costume. Josué, Daniel, Moisés. Então, eram homens que estavam constantemente na presença do Senhor e eram homens onde a gente via realmente a mão de Deus atuando, abençoando, indo à frente. Então, é algo que nós também devemos fazer, se confessando, agradecendo, louvando ao Senhor, intercedendo pelos outros, realmente colocando diante de Deus as nossas súplicas, os nossos lamentos. Então, quando você se coloca diante de Deus, você mesmo deve, né, perceber o quanto você deve estar orando a Ele por certas situações. Às vezes é algo interessante quando você tem um caderno, algo que você possa anotar e ver as bênçãos do Senhor, as respostas do Senhor, aquilo que Deus fala com você. Por quê? Porque isso é uma forma de você se motivar, né? Não é tipo, eu vou parar para orar hoje e aí agora só na semana que vem. Não, tenha um diário, né, um caderno que você coloque especificamente para esse período com Deus, onde Deus fala com você, não somente através da oração, mas se você quiser também aproveitar e ver o que Deus quer falar com você através da palavra dele. Tem pessoas também que têm livrinhos de devocional, onde cada dia da semana, né, todos os dias no caso, né, tem uma passagem bíblica e ali você faz o seu devocional e você pode aproveitar para orar e colocar todas as suas anotações e ver, né, porque é bom quando você coloca a data, o mês, o dia, o que Deus respondeu. Isso é maravilhoso e isso te anima mais. Como orar? A Bíblia diz que não deve ser feitas orações a anjos, a homens, a santos. A oração deve ser feita a Deus, a Jesus Cristo. Tanto que a gente sempre ora e fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não a santos e não a anjos, nem a nada que seja feito pelas mãos dos homens. Lá em Lucas 11:2, Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Lá no Salmo 115, nos primeiros versículos, a gente lê assim: porque perguntam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro. E assim o salmo continua. Se você quiser dar uma olhada, esse salmo é muito claro a quem ou como nós devemos orar. Primeiramente, ao Senhor que está nos céus, a Jesus Cristo que morreu por nós. É a Ele que nós devemos clamar e colocar todo o nosso coração, toda a nossa alma e fazer como, né, eu falei anteriormente. Além disso, quando oramos, nós precisamos ter fé. A Bíblia diz lá em Hebreus que se nós não temos fé, a alma de Deus não se agrada em nós. Então, uma das formas a qual Deus fica grato, fica feliz, se agrada conosco é quando nós depositamos a nossa fé nele. Então, devemos orar com fé. Devemos também ter motivos certos para a oração. Lá em Tiago 4:3, nós lemos que a gente deve orar, mas pedindo as coisas certas. Tiago, ele diz que muitas vezes nós oramos, mas nós não recebemos porque nós pedimos mal. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Então veja que até nisso nós precisamos saber como pedir. Precisamos ter um coração humilde, derramar o nosso coração em amor. Devemos orar secretamente, como diz lá nos evangelhos: entra no teu quarto e ora em secreto, em segredo. E o seu pai, ele que está em todos os lugares, ele sabe que você está pedindo, que você está orando. Mas também devemos orar na nossa comunidade, no nosso grupo, na nossa igreja. E isso também é correto. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra
concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. É importante que as orações que nós façamos em nome daquele que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Então, não esquece disso, em nome de Jesus. Às vezes a gente vê tanta coisa ruim, tanta coisa que nos deixa tristes, mas nós devemos, como cristãos, colocar diante de Deus, interceder e se lamentar por essa visão tão triste as quais a gente está vivendo, mesmo que a gente diga assim, mas isso tem que se cumprir, mas é nosso papel orar, tocar no coração de Deus quando nós oramos. As coisas que têm que acontecer vão acontecer, mas a gente pode sim interceder e Deus aliviar a sua mão, livrar pessoas, porque pessoas são libertas através do poder da oração, pessoas são salvas através do poder da oração. Então, que a gente possa realmente se aproximar do Senhor e ter essa relação íntima com o nosso Deus. Tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você gostou dessa palavra, não esquece, deixa aí a sua curtida, abençoa a minha vida também, tá bom? Diz aí o que foi que tocou mais o seu coração. E não esquece, deixa aí o seu comentário, porque alegra muitíssimo o meu coração e assim que eu puder eu respondo, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima!